Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Pedro, tu me amas? Jesus repete essa pergunta por 3 vezes e depois da confirmação de Pedro, ele vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. No vídeo de hoje nós vamos refletir o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos do 15 ao 19. Mas antes nós vamos rezar, pedir as luzes do Espírito Santo que nos dê um bom discernimento da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó doce e amado Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, de coração contrito e humilde, clamando pela Tua misericórdia, que ela venha ao encontro das nossas imperfeições e fragilidades humanas e, através das luzes do Espírito Santo, nós consigamos perceber exatamente aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida no dia de hoje. Vontade essa que o Senhor vai nos falar através do Teu Santo Evangelho. Tudo isso nós te pedimos sempre pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos anjos e santos, os quais nós clamamos a presença para que se coloquem em ordem de batalha a nosso favor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, não me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, se você está aí com a sua Bíblia ou com a sua liturgia diária, acompanhe comigo. O Evangelho, repito, o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos 15 ao 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo. No Evangelho de hoje, nós vemos Jesus perguntando a Pedro se ele o amava, e perguntando por 3 vezes. Talvez poderíamos fazer memória das 3 negativas de Pedro em relação a Jesus. Sim, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Mas agora Jesus está perguntando se Pedro o amava de verdade. E por que Jesus pergunta 3 vezes? De fato, o amor verdadeiro, ele precisa ser confirmado a todo instante. Vejam só, Deus se manifesta na nossa vida a todo momento. A todo instante, Deus manifesta o seu amor em nós. E o que Jesus faz em relação a Pedro ao perguntar 3 vezes é pedir a Pedro que, tal qual Deus manifesta o amor a todo instante em seus filhos e filhas muito amados, que ele também manifestasse a todo instante um amor de forma contundente, não apenas em palavras, mas que manifestasse em ato este amor no mundo. E quando Pedro confirma esse amor e confirma de forma verdadeira,
Jesus não vai considerar aquelas 3 negativas de Pedro. Jesus não vai considerar o pecado de Pedro, não vai considerar a sua falha, mas ele vai considerar o arrependimento de Pedro e a sua disposição em testemunhar o amor no mundo, em estar a serviço de Jesus. E ali Jesus vai dizer: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, cuida do meu povo. Jesus, naquele momento, vai confirmar a escolha que ele já tinha feito em relação a Pedro como o grande líder da igreja nascente, da igreja que estava surgindo naquele momento. Jesus, no Evangelho de hoje, vai confirmar o primado de Pedro, o papado de Pedro. Pedro como o grande líder da igreja. E não vai considerar os seus erros, mas vai considerar a sua conversão, o seu amor testemunhado. Isso serve de grande exemplo para todos nós, porque nós também, em muitos momentos das nossas vidas, nós vamos cometer falhas, erros, e nem por isso nós precisamos nos preocupar que Deus não vai nos acolher para sempre. Não, Deus sempre estará de braços abertos a nos receber. O que Ele espera de nós é um arrependimento profundo e verdadeiro, como o que aconteceu de Pedro. E ali Ele atribui a nós uma missão ainda maior do que aquela que nós tínhamos, porque Ele faz descer sobre nós o Espírito Santo, e é esse Espírito que vai nos conduzir, tal qual Ele fez com Pedro. A partir daquele momento, o Espírito Santo irá guiar a vida de Pedro. Por isso que na palavra vai dizer assim: olha, quando tu eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Mas quando ficares mais velho, tu não te cingirás. Outro te cingirás e te levará para onde talvez você não queira ir. Ou seja, é como se Jesus dissesse: olhe, agora você está fazendo a tua vontade, mas daqui a pouco você fará a vontade de Deus revelada pelo Espírito Santo que habitará em você. E talvez esta vontade de Deus te levará a caminhos que talvez não sejam muito agradáveis neste mundo, mas que servirão para glorificar a Deus, e isso tem um valor imensurável na vida de cada um. E foi isso que aconteceu com Pedro, que liderou a igreja. E cada um de nós pode fazer um pouco dessa experiência de conversão de Pedro. Todos nós também precisamos olhar para Jesus e confirmar a todo instante da nossa vida o amor que nós sentimos ou que professamos sentir por Ele, para que esse amor não fique apenas em palavras, mas que transforme-se em atitudes concretas no mundo. Para que assim Jesus possa nos abençoar com a presença do Espírito Santo e esse Espírito possa nos conduzir, não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade que Deus espera que nós façamos. Essa é a dinâmica da nossa vida, essa é a dinâmica de fé que nós professamos. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, que cada um de nós possa manifestar e confirmar este amor a Jesus a todo instante. Que assim como Pedro foi ordenado a apacentar as suas ovelhas, ou seja, a cuidar do seu povo, que cada um de nós, quando manifestemos o nosso amor do mundo, tenhamos como propósito este mesmo apacentar de ovelhas, este mesmo cuidado para com as pessoas, para que nós também possamos dar continuidade a este primado de Pedro, a este primado apostólico que vamos herdando de geração em geração. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, que essa palavra possa realmente transformar a nossa vida, encher o nosso coração de fé e de esperança. E se ela for importante para você em algum momento,
eu peço que compartilhe este vídeo, que deixe aí o seu comentário, o seu like, para que a plataforma possa fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Amém? Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.